Clarence Otimista é um bom desenho, mas calma, não sou eu que tô falando isso, ou talvez seja, vocês vão ver ainda, são vocês. Recentemente eu fiz um post no Twitter, inclusive me segue lá, e outro na aba comunidade perguntando quais são as opiniões populares de vocês sobre desenhos. E hoje nós vamos dar uma olhada nas opiniões mais polêmicas. Pra quem não sabe, uma opinião impopular é uma opinião pessoal sua que é diferente da maioria das pessoas. E nada mais justo de antes de eu julgar as opiniões estranhas de vocês julgarem as minhas opiniões. Recentemente eu fiz um post no Twitter falando que o Big Four da Cartoon havia sido superado por esses 4 desenhos da Disney, que mesmo sendo de épocas diferentes, eu me referi como, entre aspas, o Big Four da Disney, porque ao meu ver, dos tempos recentes, foram os 4 desenhos que mais marcaram a empresa. Esse post acabou furando a bolha do Twitter e atingiu um pessoal que claramente não viu os outros 4 desenhos da Disney, mas no geral eu fui chamado de louco por boa parte das pessoas. Mas aproveitando a oportunidade, eu decidi vir aqui para tentar me explicar. Realmente são 7 obras incríveis e Star vs. A Força do Mal no meio, e eu reconheço que os desenhos da Cartoon tiveram muito mais impacto na sua época. Talvez porque mais pessoas assistiram TV na época, ou eles só são melhores mesmo. Entretanto, eu acho que os desenhos da Disney conseguiram algo bem melhor que os da Cartoon. Cada um conseguiu contar a história do seu jeito único, de um jeito bem melhor. Eu ainda não terminei Hora de Aventura, inclusive talvez eu devesse esperar um pouco pra fazer esse vídeo, mas eu acho que como um geral, os desenhos da Disney me deixaram muito mais empolgados em ver como a história iria acabar. Gravity Falls quebrou a internet com o plot do Bill Cipher e do Ford. Amphibia é meu final favorito em um desenho animado e eles conseguiram construir muito bem a amizade entre Annie, Marcy e Sasha. The House, apesar de ter um final rushado, tem um dos melhores arcos finais, com o último episódio bem animado pra caramba. Até Star vs. A Força do Mal conseguiu ser grande quando precisou. Se considerássemos que o desenho acabou em Battle for Mjolnir, eles conseguiram desenvolver uma história muito bem até lá. Já pelos desenhos da esquerda, Steven Universo teve uma história construída no mesmo nível, não tem muito o que se dizer aqui. Gumball e Apenas um Show nunca foram de construir uma história, e até por isso eles puxam a média pra baixo aqui. Mesmo sendo mais engraçados em muitos momentos, eu pessoalmente me interesso mais por ver desenhos que construam uma história desde o início do que qualquer outra coisa. E Hora de Aventura, mesmo sendo muito bom nesse quesito, como as pessoas falam, eu acho difícil eles superar essa diferença dos desenhos da Cartoon pro da Disney. De qualquer forma, isso é uma opinião minha que pode mudar com o tempo. E mesmo que talvez seja uma opinião burra julgar história em desenhos que não tem esse foco, ainda é uma opinião. E como uma experiência pessoal minha, eu me diverti mais assim. Vocês são livres para achar o que quiserem. Se Star vs. A Força do Mal tivesse mantido o nível até Battle for Mjolnir, seria o segundo melhor desenho do Big Four da Disney. Eu peguei esse comentário porque eu tenho muita propriedade pra falar de Star, e eu concordo. Muitas pessoas hoje não lembram, inclusive o pessoal que me criticou no meu último vídeo de Star, mas Star vs. A Força do Mal chegou a um nível muito absurdo com o fim da segunda temporada, tendo uma mistura de humor com magia de um jeito que até hoje não foi reproduzido. Se você quiser entender melhor os meus pensamentos dessa parte boa desse desenho medíocre, confira meu vídeo elogiando Star vs. A Força do Mal, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. A primeira temporada de Amphibia não é boa. Essa é uma opinião sobre Amphibia, mas eu já vi algumas pessoas falando isso para outros desenhos onde a primeira temporada é mais parada, como Steven Universe. E como eu comentei no meu último vídeo de Gravity Falls, no fim dele eu falo como alguns desenhos tentaram seguir esse modo de contar a história que Gravity Falls teve. E Amphibia é um desses desenhos. A primeira temporada é feita para nos apresentar o conceito de um mundo de sapos. Muitas das coisas que são apresentadas na primeira temporada voltam com um foco maior nas temporadas posteriores, e eu acho isso incrível. Ao mesmo tempo, eu acho que esses episódios são hilários e é incrível ver como cada personagem lida em cada situação. Você consegue descobrir que cada personagem de Wartwood é único, você cria afinidade por cada sapo dessa vila. Na minha opinião, a primeira temporada de Amphibia é incrível, eu tenho certeza que se o show tivesse 3 temporadas semelhantes à primeira, ele não seria um show tão grande quanto Amphibia se tornou, mas com certeza a primeira temporada teria mais apreciação e menos pessoas reclamariam dela. Clarence Otimista é um bom desenho. Eu peguei essa afirmação no início porque eu acho ela interessante, vamos dizer assim. Na minha infância eu sempre achei que Clarence era um desenho bom, mas revendo hoje tem umas coisas meio complicadas. Tem alguns episódios que te dão raiva, não exatamente porque o show é ruim, mas tem umas situações que os personagens parecem ter 2 de QI e isso me irrita muito. Mas nessa reassistida que eu dei pra fazer esse vídeo, nada se comparou à raiva que eu tive por um único personagem, Belson.
Eu tenho um ódio imenso por ele. Me dá raiva das coisas que a mãe dele faz também. O Benson faz tarefas sem vontade, trata os outros mal e principalmente mesmo ganhando tudo da sua mãe, ele tem uma ingratidão gigantesca por ela. O pior é que ele nunca aprende lição no final dos episódios. Você sabe que no episódio seguinte ele vai continuar xingando todo mundo porque ele é assim. E a mãe dele nunca faz nada por isso. Na verdade, isso é válido para todos os personagens desse desenho. Normalmente em desenhos bons atuais, as coisas mudam. O fim na primeira temporada de Hora de Aventura é totalmente diferente do fim da última temporada. Já em Clarence são dois personagens idênticos. Apesar das minhas críticas ao desenho, ele tem uma criatividade imensa e isso é muito legal. Ver as coisas que eles pegam e algumas referências à infância são brilhantes. Aquele episódio do laser tag é algo brilhante para que o desenho se propõe. Se você escolher o episódio certo e pular alguns, eu diria que dá pra se divertir muito com Clarence. Clarence é um desenho que erra em muitas coisas, como essa paleta de cores esquisitas ou alguns episódios mais nojentos, mas esse desenho acerta em muitas coisas também. Apesar de eu sentir que os personagens são genéricos, eles são um genérico divertido, sabe? Às vezes a gente só não tá afim de ver personagens com muitas camadas de personalidade, a gente só quer ver algo simples e divertido. E se é isso que você tá em busca, Clarence pode ser um ótimo desenho pra isso. Dito tudo isso, se você quer assistir um desenho que lembra da infância com personagens bons, mas sem as coisas ruins de Clarence, vê O Mundo de Greg. Esse é um desenho bem mais profundo que veio depois e faz coisas bem melhores que Clarence. Se Gravity Falls tivesse mais uma temporada, teria risco de acabar como Star. Esse daqui é polêmico, mas eu diria que depende. Alex Hirsch, quando acabou a série, não tinha ideia de como fazer mais uma temporada, porque Gravity Falls foi escrito para ter 2 temporadas e é isso, acabou. Quando a série acabou, não tinha muito mais o que adicionar, apesar da margem que a série nos dá para uma continuação, como o lance do Axolotl ou o Te Vejo no Próximo Verão. Com certeza não era algo que Alex pensaria tão cedo. Como Alex disse, ele só faria uma 3ª temporada se pensasse numa história que superasse a 2ª. E, bem, até hoje essa história não veio. O consenso dos meus pensamentos é que se Gravity Falls tivesse uma 3ª temporada logo na sequência que a 2ª acabou, do jeito que ela acabou, com certeza o fim seria pior. Mas se Alex pensasse em algo pro futuro, ou Gravity Falls fosse pensado para 3 temporadas logo de cara, o fim com certeza seria bom, porque o Alex Hirsch é um gênio. De qualquer forma, eu tô feliz com o rumo que a série tomou e tô muito satisfeito como foi esse desfecho das mídias animadas de Gravity Falls, embora eu acredite que algum dia teríamos mais coisas vindo por aí. Titio Avô não é um desenho ruim, mas sim aleatório. Me perdoem, mas aqui vai uma grande discordância da minha parte. Eu definitivamente reconheço que eles tentaram alguma coisa aqui em Titio Avô e eu admito que talvez valeu a tentativa, mas eu sinto que eles viram essa aleatoriedade que apenas um show tem e tentaram copiar aqui e, meus amigos, não funcionou. Apenas um show tem esse humor único dele, mas esse humor funciona não exatamente porque a aleatoriedade é o foco, mas sim por causa de exagero. Por exemplo, no episódio dos Socos Mortais, a graça não é porque o Rigby foi virar um ser super poderoso, mas sim pelo exagero do fato dele perder no videogame e virar um dos maiores tiranos no mundo por sede de vingança. A aleatoriedade tem sim seu papel em apenas um show, mas eles mesclam isso com exagero. Aqui em Titio Avô é só coisa aleatória atrás de coisa aleatória e nada faz sentido. Tipo, não importa que as coisas acontecem. Em apenas um show, a aleatoriedade podia ser a base do episódio, mas aqui eles misturam tanta coisa e nenhuma é a base do episódio. Eu sinto que se eu avanço 1 minuto de cada episódio de Titio Avô, ele acaba virando totalmente outro episódio. Fora que aqui tem algumas ideias ridículas como desculpa pra cada episódio acontecer. Por exemplo, esse episódio aqui do Coelho da Páscoa, ele precisava ver as pessoas instalando a TV a cabo na casa dele e algumas outras coisas que não prestei atenção, e por isso o Titio Avô precisava entregar os ovos de Páscoa pra ele. Tipo, por que ele confiou no Titio Avô pra isso e ele não chamou o Titio Avô pra ver o cara instalando a TV? Porque qualquer outra pessoa não podia ver o cara instalando a TV enquanto o Coelho da Páscoa fosse entregar os ovos de Páscoa? Porque ele não podia adiar a instalação da TV a cabo para outro dia? Fora que esse desenho tem umas animações muito bizarras. Não é difícil achar uns frames esquisitos desse desenho por aí, principalmente perto do fim dele. Eu não sou muito de criticar quem trabalha no show, mas essa animação é muito feia. Curiosamente, é um desenho que eu poderia passar muito mais tempo criticando, mas sei lá, eu sinto que eu não me importo bastante com ele. De qualquer forma, comentem abaixo se vocês querem um vídeo falando mal de Titio Avô.
Opa, oi gente, como é que vocês estão? Esse daqui foi um vídeo meio diferente, eu espero que vocês tenham gostado, eu me diverti muito fazendo ele e adoraria trazer mais pro futuro. Quem sabe um vídeo inteiro dedicado às minhas opiniões impopulares? Comentem abaixo sobre. De qualquer forma, dá o like, se inscreve, comenta. Obrigado membros por serem incríveis, um agradecimento especial ao Eduardo Moraes, vocês me ajudam muito. Se também quiser se tornar membro, entra no link da descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!